Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher, Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração comprometido com a oração. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Lembro-me muito claramente daquele dia especial. Era o meu 10º aniversário de conversão e um ponto decisivo para mim. Depois de levar minhas 2 filhas para a escola e o meu marido Jim para o trabalho, sentei-me à velha escrivaninha da sala íntima, sozinha em casa, apenas com o tic-tac do relógio da parede. Descansando em Deus e me alegrando por aquela primeira década como sua filha, refleti sobre esses últimos 10 anos. Embora às vezes os dias tenham sido ásperos, a grande misericórdia de Deus, sua sabedoria em toda circunstância e seu cuidado em conduzir-me e sustentar-me eram muito óbvios. Estremeci diante das recordações de como havia sido a minha vida sem ele. E então, dominada pelas emoções e em lágrimas de alegria, ergui meu coração em ação de graças ao Senhor. Ainda com o coração cheio de gratidão, enxuguei os olhos, respirei fundo e orei. Ó Deus, o que tu sabes estar faltando em minha vida espiritual? O que precisa de atenção neste momento em que inicio uma nova década contigo? Parecia que Deus estava respondendo imediatamente, trazendo à minha mente uma área da minha vida com grande dificuldade pessoal e fracasso. A minha vida de oração. Eu tinha tentado orar, mas cada novo esforço durou no máximo poucos dias. Eu reservava um tempo para estar com Deus, lia minha Bíblia e abaixava a cabeça apenas para resmungar poucas palavras gerais. Deus, por favor, abençoe neste dia minha família e a mim. Certamente Deus quer que a oração seja mais do que isso, mas parecia que eu não conseguia fazer. Naquele aniversário espiritual, peguei um pequeno livro em branco que a minha filha Catherine me havia dado no Dia das Mães, 4 meses antes. Ele havia ficado intacto sobre a mesa do centro porque eu não sabia o que fazer com ele, mas de repente eu soube exatamente como usá-lo. Cheia de resolução, convicção e desejo, escrevi essas palavras do fundo do meu coração na primeira página. Dedico este pequeno livro à oração e pretendo passar os próximos 10 anos, se Deus quiser, desenvolvendo uma vida significante de oração. Aquelas eram palavras simples, escritas, repetidas, provenientes de um desejo também simples dentro do meu coração. Mas naquele dia, essas palavras simples e aquele pequeno livro em branco começaram para mim um excitante trecho da minha aventura em seguir o coração de Deus. Meu novo compromisso em orar colocou em movimento uma reforma completa na minha vida, cada parte, pessoa e busca. Quando decidi aprender mais sobre o assombroso privilégio da oração, esperava um trabalho completamente enfadonho e sem graça. Mas enquanto seguia no meu compromisso, me surpreendia com as bênçãos que começavam a florescer no meu coração. Como nos fala um dos meus hinos favoritos, conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E eu quero contar algumas bênçãos da oração, porque elas também podem ser suas, conforme você cultivar um coração de oração. Uma relação mais profunda com Deus. Embora tivesse ouvido falar que orar aprofundaria minha relação com Deus, eu nunca tinha experimentado isso. Mas quando comecei a utilizar um tempo em oração regular, diária, tranquila, quando me demorei em comunhão íntima com Deus, a comunhão mais íntima que podemos ter com Ele, aquela relação mais profunda passou a ser minha. Quando você e eu mantemos íntima comunhão com Deus em oração e experimentamos essa relação profunda, crescemos espiritualmente em muitas direções. A oração aumenta a fé. Agora eu sei que isso é verdade. Constatei por mim mesma quando segui um conselho que recebi. Quando alguns pais perguntaram para o Dr. Howard Hendricks, do Seminário Teológico de Dallas, como ensinar a fé aos seus filhos, ele respondeu: faça-os manter uma lista de oração. E foi exatamente o que eu fiz. Como uma criança, fiz uma lista de oração em meu livro e comecei a levar minhas preocupações a Deus, meu Pai, cada dia.
Fiquei admirada quando, pela primeira vez, comprovei a maneira como ele respondeu, pedido por pedido. A oração provê um lugar para descarregar nossos fardos. Problemas e tristezas são fatos da vida, mas eu não sabia como lidar com essa realidade diante do versículo da Bíblia que ensina que eu lance todas as minhas ansiedades e fardos sobre Deus. Assim, munida deste conselho, arregacei as mangas e prossegui no trabalho, deixando minhas preocupações com Deus em oração. Logo, se tornou natural iniciar cada dia entregando todas as minhas preocupações da vida a Deus e me levantar aliviada, livre de muitos pesos. A autora e companheira de oração, Corrie ten Boom, nos dá uma imagem vívida desse privilégio. Como um camelo se ajoelha perante seu dono para que ele remova o seu fardo, assim ajoelhe-se e deixe o seu mestre levar o fardo que você tem carregado. A oração nos ensina que Deus está sempre perto. Um versículo que eu recitei milhares de vezes durante os muitos tremores que seguiram o terremoto de 1994 em Northridge foi o de Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus sempre está perto, mas quanto mais eu orava, mais essa verdade fazia sentido. Comecei a perceber a onipresença de Deus, a realidade de que Ele sempre está perto do povo, inclusive perto de mim, de você. Vi que as palavras de Oswald Chambers eram verdade. O propósito da oração é revelar a presença de Deus, igualmente presente todo o tempo, em qualquer condição. Cultivar um coração de oração é um caminho infalível para experimentar a presença de Deus. A oração nos treina a não entrar em pânico. Jesus ensinou aos seus discípulos que devemos sempre orar e nunca esmorecer. Dirigir-me a Deus em toda necessidade durante meu tempo diário de oração faz enraizar em mim o hábito de orar. E logo consegui substituir a minha tendência de entrar em pânico ao primeiro sinal de problema pelo poder de Deus. E eu podia ligar essa chave por meio da oração. A oração muda vidas. Provavelmente você já ouviu a frase, a oração muda as coisas. Depois de experimentar uma vida de oração mais regular, eu acho que é mais coerente dizer, a oração nos muda. Os alunos do curso do mestrado do seminário, onde meu marido é professor, sabem muito bem o quanto isso é verdade. Todo aluno é obrigado a cursar uma disciplina sobre a oração, dentro da qual o professor pede que eles orem por 1 hora cada dia durante o semestre. Seria uma surpresa constatar nas avaliações feitas pelos alunos a respeito dos 3 anos que passaram no seminário que a disciplina sobre oração mudou verdadeiramente suas vidas? Maior pureza. Sim, a oração muda as vidas e uma das principais mudanças é a maior pureza que passa a envolvê-la. Tornar-se puro é um processo de crescimento espiritual e a confissão séria de pecados durante o tempo de oração impulsiona esse processo, purificando nossa vida de práticas que desagradam a Deus. Foi o que aconteceu comigo quando comecei a trabalhar na minha vida de oração. Para mim, a intriga, o mexerico, era uma luta séria. Embora eu soubesse que Deus falara especificamente com mulheres sobre a maledicência e a calúnia, eu usava desses meios. Convencida da minha desobediência e consciente de que minha atitude não agradava a Deus, tentei alguns recursos práticos, como colar pequenas notas no telefone. Isso é verdadeiro, é amável, é útil. E estabelecer diretrizes para minhas conversas. Além disso, prometi, todos os dias em oração, que não usaria da maledicência. Mas assim mesmo, caí outra vez na tentação de praticar esse pecado. A mudança real se deu quando eu só comecei a orar sobre a maledicência. Não só comecei a orar sobre a maledicência, mas também passei a confessar esse meu pecado cada vez que eu praticava. Certo dia, mais ou menos 1 mês depois que comecei seriamente nesse processo de confissão, eu estava extremamente frustrada. Eu estava tão triste por falhar, por ofender ao meu Deus e por precisar confessar o pecado de maledicência todo dia, que decidi submeter-me a Deus para uma cirurgia mais radical e pedi a Ele que cortasse a maledicência, a bisbilhotice, o mexerico da minha vida. Foi o Santo Espírito quem conduziu aquela decisão, guiou aquela cirurgia e deu poder àquele processo de purificação. Deixe-me contar rapidamente como isso aconteceu. Tive meus deslizes, mas aquele dia foi decisivo para mim. A purificação, a limpeza de um dos maiores pecados de minha vida. Aconteceu em parte porque eu enfrentei meu pecado regularmente em oração.
Você vê a progressão? O pecado conduziu à confissão, que por sua vez conduziu à purificação. Confiança em todas as decisões, em tomar decisões. Como você toma decisões? Eu sei como eu costumava decidir antes de aprender a orar sobre isso. Talvez você possa se identificar com a minha experiência. O telefone tocava por volta das 9 horas da manhã e uma mulher me pedia para falar na sua igreja. Como eu tinha acabado de comer um ovo mexido e uma torrada, tinha tomado uma xícara de café, ingerido minha pílula para o tratamento da tireoide e dado um passeio, estava cheia de energia e dizia prontamente: claro, você quer que eu vá? Às 16 horas, o telefone tocava novamente. Outra mulher fazia o mesmo pedido, mas como já estava no fim de um longo dia, eu estava exausta, pronta para relaxar, respondia: de jeito nenhum. Falava mais educadamente, mas no fundo, era isso que eu estava pensando. Por que eu respondia de maneira tão diferente? Que critérios usava na escolha das atitudes? Em uma palavra, sentimento e emoção. Quando estava me sentindo cheia de energia pela manhã, minha resposta era sim. No fim da tarde, quando estava cansada, minha resposta era não. Minhas decisões eram baseadas como eu estava me sentindo no momento. Não estava tomando decisões espirituais, estava tomando decisão física. Essa maneira de tomar decisões mudou quando comecei a escrever no meu pequeno livro especial todas as decisões que precisavam ser tomadas por mim. Desenvolvi um lema para mim mesma: não tome qualquer decisão sem oração. Qualquer coisa que surgisse, eu pedia tempo para orar primeiro. Quanto mais importante a decisão, mais tempo eu pedia para orar. Se não havia tempo para isso, geralmente eu respondia negativamente, porque queria estar certa de que as minhas decisões eram de fato a escolha de Deus para mim. Eu usava esse método para tudo: convite para recepção, casamento, almoço, oportunidade para ministrar, problemas, ideias, crises, necessidades, sonho. Escrevia cada decisão que precisava tomar e levava cada uma a Deus em oração. Imagina a diferença que esse método pode fazer na vida de uma mulher. O princípio de não tomar qualquer decisão sem orar me impede de agir de forma impensada ou de assumir compromissos antes de consultar a Deus. Isso me poupa de bajular as pessoas e evita que eu assuma compromissos e depois precise voltar atrás. Outro benefício de orar primeiro sobre as minhas decisões é que a minha tendência de resolver as coisas precipitadamente acabou. Quando as responsabilidades agendadas no meu calendário se aproximam, não sinto medo ou ressentimento, não me surpreendo. Como foi que eu entrei nessa? O que eu estava pensando quando disse que faria isso? Queria não ter dito sim, ao contrário. Sinto uma sólida confiança em Deus e a vibrante expectativa de imaginar o que Ele fará nesses acontecimentos. Como disse e continuarei dizendo, uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade. A máxima não tomar qualquer decisão sem orar tem me ajudado a fazer exatamente isso. Relacionamentos aperfeiçoados. A oração inteligível, especialmente pelas pessoas mais próximas a nós, fortalece nossos laços com esses queridos. Mas ser um seguidor do coração de Deus resulta em melhores relacionamentos com as pessoas em geral. Como isso acontece? Esses princípios de oração que descrevi quando comecei a orar regularmente ajudam a responder à pergunta: você não pode pensar em si e nos outros ao mesmo tempo. Depois de você e eu levarmos nossas necessidades pessoais a Deus em oração particular, podemos então dirigir toda a nossa atenção para fora, longe de nós mesmas e sobre os outros. Você não pode odiar a pessoa pela qual você está orando. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos e Deus transforma nossos corações quando o fazemos. Você não pode negligenciar a pessoa pela qual está orando. Conforme nos envolvemos em oração por outras pessoas, nos encontramos a nós mesmas maravilhosamente envolvidas em suas vidas. O fim do egocentrismo, a dissolução da má vontade, o fim da negligência, esses resultados de orarmos por alguém inevitavelmente melhorarão nossa relação com essas pessoas. Satisfação. Como esposa de seminarista, durante 10 anos enfrentei reais desafios na área da satisfação. E uma grande fonte de frustração eram as nossas finanças. Enquanto eu morei em uma casa minúscula, com a pintura descascando e o teto da sala de estar com um buraco enorme, toda a renda de Jim comprometida com os estudos, o aluguel e os mantimentos, Deus cuidou de mim.
Precisei desesperadamente da sua vitória nas áreas dos desejos do meu coração e dos sonhos sobre nossa casa e nossas vidas. E aquelas necessidades me levaram a Ele em oração. Inúmeras vezes, dia após dia, coloquei tudo nas mãos de Deus, deixando que Ele satisfazesse nossas necessidades. E outro princípio da oração surgiu. Se Ele não dá, é porque você não precisa. Ao longo dos anos, Deus tem suprido fielmente as muitas necessidades de nossa família. Temos experimentado a realidade da promessa de Deus de que nenhum bem será negado aos que andam corretamente. E você também pode experimentá-la. Confiança que vem de Deus. O Dr. James Dobson escreveu: acredite ou não, a baixa autoestima foi indicada como o problema mais preocupante para a maioria das mulheres que participam da sua pesquisa. Mais de 50% marcaram essa alternativa acima de todas as outras da lista e 80% a colocaram entre as 5 primeiras. Essas mulheres, e talvez você seja uma delas, poderiam se beneficiar da extraordinária confiança que vem de Deus, da qual eu comecei a desfrutar enquanto desenvolvia um coração de oração. E essa é melhor que a autoconfiança e a autoestima. A confiança que vem de Deus vem com o trabalho do Espírito Santo em nós. Conforme oramos, fazemos escolhas que honram a Deus, o Espírito Santo nos enche com o seu poder. Quando estamos cheias da bondade de Deus, tornamos-nos confiantes e efetivamente capazes de compartilhar o seu amor e a sua alegria. Como mulheres de coração aberto ao toque transformador do Espírito Santo, encontraremos a sua divina vida em nós transbordando na vida dos outros. Ainda como resultado da prática do princípio de não tomar qualquer decisão sem orar, experimentamos a certeza divina em todos os passos que damos. Conforme as atividades sobre as quais oramos e com as quais nos comprometemos se aproximam, podemos desfrutar da certeza de que elas são da vontade de Deus e podemos então chegar à sua execução com prazer, preparação e coragem. Podemos servir a Deus verdadeiramente com alegria, sem cara feia. Podemos ter prazer na vontade de Deus, em vez de receá-la. O Ministério da Oração. Quando li o livro de Edith Schaeffer, Common Sense Christian Living, encontrei um conceito que mudou a minha vida e a minha vida de oração. Falando sobre oração, a senhora Schaeffer destaca o assombroso fato de que a oração faz diferença na história. Ela escreveu: interceder por outras pessoas faz diferença na história da vida dessas pessoas. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, ela notou que ele sempre pedia que os outros orassem por ele, pois esperava que acontecesse uma mudança em resposta às orações. Paulo esperava que a história fosse diferente, pois a intercessão era levada a sério como uma tarefa importante. Esta compreensão madura da oração me encorajou de 2 maneiras. Primeiro, relutei com a ideia do poder da oração para mudar vidas. Sabia, por experiência própria, que a oração tinha mudado a minha, mas e a dos outros? Aquela ideia era nova para mim. Parecia impossível, mas a senhora Schaeffer me assegurou que até mesmo eu, uma cristã recém-convertida, poderia ter um papel nos misteriosos caminhos de Deus. Ela me ajudou a acreditar. Nas orações infantis poderiam, de alguma forma, fazer diferença na história. A segunda revelação foi reconhecer a oração como um ministério, uma realização importante para mim. Na ocasião, eu era mãe de 2 meninas pequenas e me sentia como que fora da igreja. Sofria porque não podia assistir a todas as programações e estudos maravilhosos para mulheres. Embora soubesse que meu lugar era mesmo em casa. Enfrentar a oração como ministério acabou com o meu sentimento de inutilidade e ineficácia. O livro em branco que Catarine me deu foi fundamental para o começo desse meu ministério. Passei a usá-lo para anotar os nomes dos líderes da igreja, dos missionários que nós conhecíamos e os pedidos compartilhados na escola dominical. Senti meu coração como que alçar voo quando me uni a Deus no vital ministério de oração. Não há tempo ou espaço para listar as muitas bênçãos que podem ser suas e minhas quando orarmos. Compartilhei muitas poucas, mas sei que, quando você se ajoelhar, curvar seu coração perante Deus e começar a cultivar um coração de oração, provará e saberá que Deus é bom.
Sim, mas como? Como podemos cultivar um coração de oração e desfrutar das bênçãos que acompanham uma vida comprometida e dedicada a esse ministério? Aqui estão algumas rápidas sugestões. Inicie um diário de oração para registrar os pedidos e respostas, enquanto segue a sua própria vida de oração. Separe um tempo por dia para estar demoradamente com Deus em oração. E lembre-se de que alguma coisa é melhor que nada. Comece com um pequeno período e assista ao poderoso efeito desses momentos. Ore sempre e em todos os lugares, desfrutando da presença de Deus onde quer que você vá. Ore fielmente pelos outros, incluindo os seus inimigos. Leve a sério o poderoso privilégio do ministério da oração. Primeiro, o mais importante. Claro que você e eu queremos que a nossa relação com Deus seja prioridade no nosso coração. Sei que, como eu, você quer caminhar tão perto de Deus que seu perfume permeie toda a sua vida e revigore todos os que cruzarem o seu caminho. Isso acontece quando você se encontra com Deus em oração, prostrada em alma e de coração humilde. Então, querida amiga de oração, não importa onde nós estamos, em casa ou em outro país, no carro ou no banho, numa cadeira de rodas ou no hospital, sentada sozinha numa sala de milhares de pessoas, você e eu podemos estar sintonizadas com Deus na oração. Nós podemos também elevar aos céus incontáveis pessoas e corajosamente pedir ao nosso Deus onipotente que faça diferença em suas vidas. Oro para que você leve este poderoso privilégio a sério. Agora pense nisso. Você acha que orar, mesmo que 5 minutos por dia, poderia mudar sua vida? Pode. Permanecer na presença de Deus aumentará a sua fé. Providencie um lugar para descarregar os seus fardos. Lembre-se que Deus está sempre perto, ajuda e ajuda a não entrar em pânico. Esta é uma das formas que Deus providenciou para estarmos em comunhão com Ele. E quando você aceitar o seu convite para conversar intimamente com Ele, Ele vai transformar o seu coração e Ele vai transformar a sua vida. Obrigada por acompanhar a leitura desta parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito pela Elizabeth George.